gente tocou nesse assunto aqui ontem rapidamente e hoje eu queria falar sobre ele de uma forma um pouco mais organizada. Ontem o ministro Fernando Haddad esteve na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças, para falar sobre aquilo que todo mundo quer falar, sobre o pacote de medidas do governo para aumentar impostos. Não é um pacote de ajuste fiscal, é um pacote para aumentar impostos. O governo tem um desafio, que é administrar as contas públicas, e o governo resolveu enfrentar esse desafio aumentando os impostos. Daria para fazer um corte de despesas, daria para propor uma discussão sobre cortes, daria para propor uma discussão mais avançada, mais profunda sobre como lidar com as despesas públicas? Seguramente daria, se o governo quisesse conduzir essa discussão. O governo quis conduzir essa discussão de outra forma. A nossa conta não fecha, vamos buscar nos porquinhos que as pessoas têm em casa, a gente quebra aqueles porquinhos, pega as moedinhas das pessoas e com isso a gente põe mais dinheiro dentro de casa e consegue fechar as contas em 2025. E 2026? O futuro a Deus pertence. E 2027? O futuro ao sucessor de Lula pertence. Pode ser o próprio Lula. Aí a gente vê em 2027. E 2026 a gente vê em 2026, temos que olhar para 2025. Em 2025 a conta não fecha. Vamos assaltar os porquinhos, vamos quebrar os porquinhos das pessoas, pegar o dinheiro e colocar no caixa. E Fernando Haddad foi à Câmara dos Deputados sabendo que o ambiente lá é hostil, sabendo que existe uma polarização e uma radicalização, sabendo que no governo Bolsonaro os radicais eram os petistas e aqueles que hoje apoiam o governo do presidente Lula, sabendo que iria encontrar figuras que iriam perturbá-lo, sabendo disso. Não há novidade. Haddad foi professor, Haddad é professor, na verdade, mas já deu muita aula na vida, enfrentou muita cara feia, sabe? Aquele moleque que está na faculdade e que acha que já entende tudo, que resolve peitar o professor. 11 999 592 100, você que é professor, escreve para nós. Escreve aqui para o Band News no meio do dia. Como é que é a sua rotina? Não tem aquele aluno do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, na pós-graduação, que sempre acha que sabe tudo, que sempre quer desafiar o professor? Qual é o papel do professor nessa hora? É segurar a onda, não é bater boca com o aluno, né? É ser o adulto da sala. Esse é o desafio do professor. Ele foi prefeito da cidade de São Paulo, foi muito provocado como prefeito da cidade de São Paulo, foi ministro da Educação, teve que lidar com os reitores, teve que lidar com a comunidade do mundo da educação, que é muito tensa, discussões muito sofisticadas até em alguns casos. E ele foi à Câmara dos Deputados e fez uma apresentação que durou mais de 20 minutos, 25 minutos falando, todo mundo ouviu, e aí começaram as perguntas. E quando começaram as perguntas, havia ali as figuras que ele já sabia que iriam provocá-lo. Já sabia. Quando um político é candidato, ele já sabe quem é o político arruaceiro. Em todas as campanhas municipais, todas as campanhas estaduais, sempre tem aquele político, aquele candidato que quer lacrar, quer tumultuar, quer fazer confusão. Não está ali para discutir, está ali para provocar, espicaçar. Aquele que quer ocupar um cargo de destaque, como eu falei há pouco sobre os professores, tem que se comportar de um jeito diferente. Então, lá pelas tantas, fala o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. E ele começa usando palavras como atrapalhadas, mentira, atrapalhado, a culpa é de vocês, roubalheira, referindo-se ao INSS, roubar os sindicatos, atrocidades, palavras desse tipo. No meio disso tudo, tem questões de mérito. Ele fala e critica o aumento da carga tributária, mas ele foi lá e disse
um governo fazendo tantas trapalhadas. O senhor disse que a culpa pela crise fiscal é do Bolsonaro, isso é mentira, nunca vi um governo tão atrapalhado. E foi falando, e, obviamente, o Haddad não gostou do que ouviu. Você não gostaria de ouvir isso se estivesse no lugar dele. Eu não gostaria de ouvir se estivesse no lugar dele. Aí fala o deputado Nicolás Ferreira, também do PL, só que de Minas Gerais. Nicolás Ferreira, você sabe, é um deputado que tem muitos seguidores na rede social, campeão de votos e lacrador profissional. Lacrador profissional. Você pode criticá-lo por isso? Não. Ele está lá fazendo o papel dele. E aí ele pega e fala, usa a palavra piada, grande piada, ao se referir à situação brasileira. Fala que o senhor parece que é ministro da Suíça, brincando de fazer política, teatro muito gigantesco, defende o vídeo do Pix e assim vai. Bom, aí o Haddad vai responder, depois de vários que se falaram, chega a vez ele pegar a palavra, e aí o Haddad, então, nessa hora, tinha dois caminhos para adotar. Num dos caminhos, ele ignoraria os ataques e ficaria naquilo que é o eixo central do que falaram os deputados. Não só estes, como outros. Poderia defender esse governo, coisa que ele fez. Poderia criticar o governo Bolsonaro, coisa que ele fez. Poderia chamar atenção para as conquistas do atual governo, conquistas econômicas, o que ele fez já no discurso de introdução e voltou a fazer. Mas ele também poderia fazer o que ele preferiu fazer, que é uma escolha infeliz. Ele preferiu ir para o ataque. Ele preferiu mostrar que ele não ia se comportar de uma maneira equilibrada, não. Que ele ia dar um de Nicolás Ferreira, que ele ia dar um de Carlos Jordi, e ele deu. Então ele falou que o Bolsonaro fugiu de todos os debates que ele tem, que ele queria, ele tem ânimo de debater com os bolsonaristas, mas ele não consegue. Porque em 2018 o Bolsonaro fugiu dos debates. Ele era candidato a presidente e ele fugiu dos debates. Aí ele disse que agora 2 deputados fazem as perguntas e correm do debate, porque eles falaram, Nicolás Ferreira e Carlos Jordi falaram e saíram da sala. O que sempre aconteceu. Fica parecendo, pela fala do Haddad, que deputados em comissões ou em comissões parlamentares de inquérito estão lá para realmente investigar, realmente para ouvir. Não, estão lá para falar, para serem filmados pela TV Câmara, os senadores pela TV Senado, darem entrevistas para a imprensa, fazerem seus videozinhos, seus cortezinhos na rede social e ir embora. É isso. Mas é só o Nicolás Ferreira e o Carlos Jordi? Não, todos. Eu vi hoje pela manhã um vídeo do ministro da Saúde fazendo um videozinho lá, dançando, fazendo umas coisinhas. Hoje nós estamos nessa. Existe isso é uma realidade. Cortes. O presidente da República faz cortes. Na missão à China, o presidente da República reuniu todos os ministros na Praça da Paz Celestial e cada um fez um takezinho, falando viva a saúde, viva a agricultura nacional, viva o desenvolvimento agrário. É meio infantil também, sabe? Tem uma certa infantilização que as redes sociais promovem e patrocinam, e eles caem, todos eles caem. Na direita, na esquerda, a gente cai. Se eu olhar a minha rede social, deve ter uns troços assim também. Mas ele é o ministro da Fazenda, então ele pega e ironiza o Nicolás Ferreira. Ele pega e fala como se ele fosse o Nicolás Ferreira. Ele pega e fala assim, ele está dizendo, o sujeito correu do debate, falou e saiu, aí a pessoa fala, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer, eu vou falar sério com o senhor. Ou seja, ele aspiou, ele sugeriu que ele era o Nicolás Ferreira, falou como se ele fosse o Nicolás Ferreira. Provocação, né? Daí ele diz assim, esse tipo de atitude
de alguém que quer aparecer nas redes sociais falando sério, sabe? Perdendo aqui e tal, é um pouco de molecagem. Essa palavra não tinha surgido até esse momento, nem moleque, nem molecagem. Foi o Fernando Haddad que falou. Um pouco de molecagem. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem um recado para o Nicolás e para o Jordi aprender um pouco de contas públicas. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem do Nicolás e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Aí, lá pelas tantas, ele ainda fala, faz micagem aqui e vai embora. Perceba, molecagem, micagem, as acusações ao interlocutor, ou ao que deveria ser o interlocutor, mas que saiu, foi o Fernando Haddad que fez. Nem o Jordi, nem o Nicolás Ferreira tinham chamado o Haddad de moleque, tinham atribuído ao Haddad algum tipo de molecagem, não. Mas ele se irritou e saiu distribuindo. Bom, nisso entra o Marcel Van Hatten, do Novo, e diz assim, olha, eu queria manter o nível de respeito, etc. e tal. Só gostaria de lembrar ao ministro Haddad que o Bolsonaro não fugiu do debate. Aí ele estava defendendo o Bolsonaro. Ele levou uma facada, estava hospitalizado. Quer dizer, o Haddad, na largada ali, quando foi responder os deputados, disse que gostaria de debater com os bolsonaristas, mas o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Ele levou uma facada. O Van Hatten falou, mas ele levou uma facada. E aproveitou para dar uma espicaçada e disse, o senhor não gosta, sei lá, estão chamando o senhor de taxade, né? Deu uma... Aí ele levou a primeira. Estão chamando o senhor de taxade. Aí nisso, o Carlos Jordi entra falando. E respondendo, né? Ele já tinha falado, não tinha se referido tinha sido agressivo? Tinha sido agressivo. Mas é só pegar a transcrição. Ele falou que o governo é atrapalhado, falou que a culpa da crise fiscal, dizer que é do Bolsonaro é mentira, falou em atrapalhadas do governo, a culpa é de vocês. Em nenhum momento ele falou, o senhor é isso ou aquilo, em nenhum momento. Mas aí levou as molecagens, estão sendo moleques e tal, micagem, aí ele volta Jordi puro, né? E pega e fala, ele nos chamou e aí eles retiraram a expressão, né? Porque foi combinado depois que seria retirada a expressão moleque e molecagem. Eles nos chamou de moleques porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, queria dizer, que moleque é você? Mas não, tá, aí acabou, aí ferrou tudo. Moleque é você por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Aí foi para jugular. Moleque é você por ter feito o nosso país o maior déficit fiscal e tal. Vou ficar repetindo tudo que ele falou. Aí nisso volta o Nicolás Ferreira, que tinha saído, deve ter falado, olha, ele falou de você lá e tal. Aí ele pede questão de ordem, que não fazia o menor sentido pedir questão de ordem, mas tudo bem, pediu questão de ordem. Daí ele pega e fala, porque o Haddad tinha dito que um vídeo que foi assistido por 300 milhões de pessoas, não tem 300 milhões de pessoas que falam português, sabe? Pra quê? O governo tomou um pau naquele vídeo do Nicolás Ferreira, porque fez besteira com a história do Pix, tanto que voltou atrás. Aí o Nicolás Ferreira vem defender o vídeo dele, dizendo, sério que alguém fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações porque não há 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério e tal. Tudo isso para dizer, gente, que quando tem um adulto na sala, é dele que a gente cobra uma postura. Quando tem criança, a gente tem que tentar chamar atenção, puxar a orelha, mas não é o Haddad que pode ficar passando descompostura no Nicolás Ferreira, no Carlos Jordi. Não cabe a ele fazer isso. Então, se ele quiser registrar, desnecessariamente, registrar o desconforto, faz isso. Queria registrar meu desconforto. Eu queria fazer um protesto. Não é aceitável que deputados venham aqui com agressões de caráter pessoal. Vamos manter a discussão em alto nível. Ele falou isso, né? Mas daí desceu a botina. Chamou de moleque, molecagem, e não faz e micagem. Então, eu não vou aqui usar expressões inadequadas,
eu vou responder as questões centrais que eu posso extrair da fala dos deputados. Então o deputado Nicolás Ferreira fez várias críticas, defendeu o governo Bolsonaro, criticou a atitude do governo. Deixa eu explicar. Frieza. Existe gente assim. Tem gente que tem um talento extraordinário para manter o sangue frio. Ele vai dizer, mas eu não tenho sangue frio, eu não tenho sangue de barata. Tudo bem, mas pode ser criticado por isso. Por que não ser elogiado, né, pela frieza e criticado por não manter a frieza? Resultado, o presidente da comissão interrompeu a sessão, foi ótimo para todo mundo. Nicolás Ferreira saiu como lacrador, o Jordi saiu como lacrador, colocaram os cortes nas redes sociais, fizeram o que eles queriam. E o Haddad conseguiu interromper uma sessão que estava programada para ir até às 13, acabou pouco depois da 1, e se livrou de mais 2 horas de explicações sobre o pacote. Então a sociedade saiu perdendo. A sociedade olhou para essa cena e falou, poxa, só aumenta o descrédito em relação aos políticos, em geral, mas em alguns mais do que outros. Porque, volto a dizer, é preciso ser o adulto da sala. Não dá para se deixar levar pela emoção. Ai, porque eu não consigo, eu tenho esse defeito. Sabe, o Sandro deve ter ouvido 200 vezes isso, né? Quando recrutou muita gente, contratou muita gente. Qual é o seu pior defeito? Aí vem o meu pior defeito é a sinceridade, né? E o pior defeito é que eu falo o que eu penso. Perfeccionista. Sou perfeccionista. Essas bobagens. Então, se alguém for falar, poxa, Haddad, mas por que você fez isso? Aí ele vai dizer, é porque eu não me segurei, eu tenho esse defeito, eu falo o que eu penso. Então eu tenho o defeito da transparência, da sinceridade. Quem fala comigo sabe exatamente o que eu sou um livro aberto. Pode até ser, mas não é essa a virtude mais importante numa hora de conflito. Ainda mais quando você está defendendo uma agenda muito ruim, uma agenda que gera desconforto na sociedade. E gera desconforto na sociedade com razão, porque não faz sentido aumentar impostos, não faz sentido afugentar investidor, não faz sentido pressionar a inflação para cima, não faz sentido punir as pessoas que menos têm, não faz sentido esmagar o crédito em função disso, não faz sentido encarecer o empréstimo habitacional, não faz sentido encarecer os alimentos na hora que encarecem um determinado papel, não faz sentido desbalancear o mercado financeiro que está aí para todo mundo, para quem tem 1 milhão, para quem tem 1.000. Não faz sentido algum igualar banco grande com fintech, se o critério de criação da fintech foi justamente ser uma alternativa. Aí vai lá e taxa o que pode e raspa o tacho. Não faz sentido um negócio desse, 35% de carga tributária, e quer ser tratado como? E o porta-voz das boas notícias, quem pode ser tratado como porta-voz das boas notícias é o Fávaro, troca de lugar com ele. Delfim foi durante um tempo, Delfim Neto, ministro da Agricultura. Não gostou, porque ele gostava da área econômica. Vai ser ministro da Agricultura. Aí sim, aí vai falar da super safra, dos recordes que o Brasil vem fazendo. É bacana. Aliás, está ali, o pacote de boas notícias está lá. Agora, imaginar que as pessoas recebam a Fazenda, o ministro da Fazenda, que vai lá e diz que o Brasil está bem, que os empregos estão bem, que o crescimento está ótimo, que a gente está fazendo um trabalho extraordinário, e em função disso eu vou aumentar impostos? Quer dizer, o Brasil está super bem, então por que tem que aumentar impostos? Se o Brasil está super bem, vamos diminuir os impostos, vamos compartilhar o sucesso com todos os brasileiros, reduzindo a carga tributária. Mas não, o Brasil não está bem. Então, se o Brasil não está bem, por que não faz como o Churchill, que eu tenho para oferecer sangue, suor e lágrimas? Por que não faz? O José Sarney foi à televisão dizendo, nós não vamos poder pagar a dívida, não temos dinheiro, estamos decretando a moratória. Então, compartilha com a sociedade. Pessoal, estamos vivendo um momento difícil, nós não vamos fazer cortes, não há clima político para fazer cortes, a gente não pode cortar na educação, não pode cortar na saúde. O presidente da República se recusa a cortar na aposentadoria. Por quê?
Porque explica. Não é por razões eleitorais? Então quais são as razões? Por que a aposentadoria não recebe o reajuste da inflação e o aumento real fica com o salário mínimo? Por quê? Qual a explicação? Eu não vou cortar dos mais pobres, mas não está cortando. Está dando racionalidade. A máquina pública ela é criada para os mais pobres. Toda vez que for mexer em alguma coisa, vai mexer nos mais pobres. Porque a Previdência e todo o campo da Seguridade representa metade da despesa primária do país. Mas temos que mexer nos juros. Tudo bem, mas não cabe ao governo mexer nos juros. Reduz a dívida pública, que os juros se adaptam. Reduz a inflação, parando de pressionar a inflação, que os juros se adaptam. Deixa que o Galípolo sabe fazer. Nos preocupa com a política monetária, preocupa-se com a fiscal. Aí não se fala em reforma fiscal, o que a gente tem é uma reforma tributária, que não mexe na carga, não reduz carga, reforma tributária que ainda não foi implementada, e temos um ajuste tributário, não um ajuste fiscal, um ajuste tributário, ou seja, aumento de impostos, e não quer ser provocado. E quer se sentir no direito de rebater no mesmo tom das crianças da sala. Então, desculpa, nessa discussão sempre estará errado aquele de quem a gente espera maturidade. Sempre estará errado aquele que cobra do outro um comportamento maduro que não pratica. Não dá para ser maduro só com quem é maduro. Tem que ser maduro justamente com quem não é maduro. Não adianta os bombeiros jogarem água onde não está pegando fogo. Tem que jogar água onde está pegando fogo. Não pode jogar gasolina. E o Haddad jogou gasolina. Então ele tem responsabilidade pelo que aconteceu. Fica a pergunta. Fez de propósito para marcar uma posição e, eventualmente, um pênalti, tipo Neymar, cai na área e com isso interromper a sessão para evitar o debate? Talvez. Mas o fato é, a atitude dele é criticável. A dos outros, desculpa. Eu não vou aqui perder meu tempo analisando Nicolás Ferreira, nem esse tal de Carlos Jordi. Não vou perder meu tempo, nem o seu tempo. São 2 de 513 deputados que estão ali e fazem o que eles querem, tem o mandato deles para isso. Agora nós temos um ministro da Fazenda. E ele interfere na nossa vida de um jeito que o Nicolás Ferreira e o Carlos Jordi não interferem. Eles não têm esse poder. O Congresso tem. A Câmara tem. 513 caras ali, a maioria pode derrubar esse pacote do governo Lula. Mas o ministro da Fazenda é um só. E é uma honraria. E ele tem que, porque é uma honra ser ministro da Fazenda, demonstrar isso o tempo inteiro, mostrando que está à altura do cargo. E para isso tem que se comportar de um jeito diferente daqueles que acham que podem falar o que quiserem. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.